graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Que bênção estarmos mais uma vez juntos e juntas para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero orar com você nesta hora, neste momento tão especial. Vamos pedir a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para compreendermos um pouco mais da palavra santa do Senhor. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais este momento, esta oportunidade, Senhor. O Senhor nos dá de nos ajuntarmos, ó Pai, através desse meio de comunicação, através da internet, deste canal, ó Pai, da Tua igreja, para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Santo Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da Tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, visita todas as famílias, ó Pai, cada lar aqui representado, que tem nos acompanhado, Senhor, visitando, ó Deus, cada um com cura, com paz, com libertação, com salvação, ó Pai. Levanta teu povo, ó Deus, que esta palavra, que este estudo possa alcançar os corações através do teu poder, da tua graça, da tua manifestação, do teu querer, ó Pai. Esta é a nossa oração. Pedimos a tua direção hoje e sempre. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar em mais um estudo da Palavra Santa de Deus, aqui neste canal, no YouTube, na IPI de Engenheiro Goulart. Semana passada nós terminamos o nosso breve, direto e objetivo estudo sobre o apóstolo Paulo. Lembra que eu disse a vocês, um breve resumo, direto e objetivo. Há muito ainda o que ser estudado sobre ele. Hoje, eu quero ler com você, aliás, continuando estudando o livro de Atos. Hoje o capítulo é o 11, do versículo 1 ao 18. Quero fazer uma leitura bem dinâmica, rápida com você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ministério de Pedro. Atos, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não considereis comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viram o anjo em pé em sua casa, que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Rápido e objetivo, hoje também eu quero conversar com você sobre o ministério de Pedro. O grande homem que Deus levantou para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, conturbado como qualquer ser humano, altos e baixos, um pescador, um empresário da pesca na época, como ninguém dava nada por ele. Mas dizem que são esses que Jesus ama. É esses que Jesus chama. É esses que Jesus conclama. É esses que Jesus transforma, levanta, liberta, revigora, ensina, orienta e usa como instrumento vivo em suas mãos. Amém? Pois bem, o ministério de Pedro foi um instrumento usado por Deus para abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Um grande estudioso da Bíblia, pastor anglicano na Inglaterra, já falecido, grande estudioso da Bíblia, tem muitos livros. John Stott salienta esse episódio, lançando luz sobre 4 verdades do cristianismo que eu queria trazer para você nesse breve estudo que nós estamos fazendo aqui, sobre o ministério de Pedro. Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Primeiro, a unidade da igreja. Segundo, a dádiva do Espírito Santo. Terceiro, o status das religiões não cristãs. E quarto e último, o poder do Evangelho. O primeiro ponto desse estudo que eu quero trazer a você nesta hora, você aí me acompanhando com a sua Bíblia aberta, a unidade da igreja. A igreja, ela é multirracial e também multicultural. Não podemos fazer distinção, separação, cada um para um lado, entre raças e culturas, se Deus acolhe em sua igreja pessoas de todas as origens. Lembrando, Deus não faz acepção de pessoas. Não podemos aceitar na igreja de Deus nenhum tipo de discriminação. Ok? Nenhum. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Tiago fala bem sobre isso. Segunda coisa que precisa ficar bem claro quando nós lemos Atos capítulo 11, é a dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é conhecido e também concedido àqueles que se arrependem. Essa experiência foi denominada batismo com o Espírito Santo. Veja comigo no versículo 16, acabamos de ler. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Trata-se de um evento salvador, arrebatador, transformador. Fica marcado na vida do ser humano. Pedro pregou o evangelho a Cornélio e ele se arrependeu. Versículo 18. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Cornélio se arrependeu. Ele recebeu o dom do Espírito Santo, como aconteceu lá no Pentecostes, no capítulo 2, no versículo 38 de Atos, nós estudamos bem sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo marcada ali
pelo Pentecostes. Versículo 38 do capítulo 2 de Atos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa linda, meus irmãos. Terceiro ponto que precisa ficar bem claro na nossa leitura, no estudo, neste momento: o status das religiões não cristãs. Cornélio era religioso, piedoso e temente a Deus. E nós podemos muito bem estudar no capítulo 10 de Atos sobre a vida dele. Orava e dava esmolas. Tinha bom testemunho na sua casa, no trabalho e em toda a nação. Mas não foi suficiente para a sua salvação. Preste bem atenção, não foi suficiente. Ele precisou ouvir o Evangelho, arrepender-se. É preciso. É preciso. É preciso se arrepender. E crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Somente então Deus o salvou. Em sua graça, Deus ele concede salvação às pessoas. Deu perdão de todos os seus pecados. Deus concedeu perdão a Cornélio. A dádiva do Espírito Santo, a dádiva da vida, e o purificou por completo pela fé. Só então ele foi batizado e assim recebido de forma visível e pública na comunidade cristã. Eu me lembro muito bem da pública profissão de fé que nós fazemos com os nossos membros, adentrando a nossa comunidade. Não é verdade? Quarto e último ponto que eu quero trazer a você nesse breve e direto estudo sobre o ministério de Pedro. Nós já falamos sobre a unidade da igreja, a dádiva do Espírito e o status das religiões não cristãs. Quarto e último ponto desse estudo: o poder do Evangelho. Ao se comparar a conversão de Saulo com a de Cornélio, podemos perceber que um era judeu, erudito e fariseu. Já o outro era gentil, soldado e simpatizante da fé judaica. Mas ambos foram salvos pela graciosa iniciativa de Deus. Deus que foi ao encontro deles. Ambos receberam perdão dos seus pecados e a dádiva do Espírito Santo. Ambos foram batizados e recebidos na família cristã em igualdade de condições. Nenhum maior que o outro e vice-versa. Esse é um testemunho do poder e da imparcialidade do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, abençoe toda a sua família, sua mente, o seu coração. Eu não sei o que tem passado no teu dia, na tua vida, na tua família, mas Deus sabe. Assim como foi o ministério de Pedro, Deus também quer te levantar. Na sua igreja, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida. Você é um missionário, você é uma missionária de Deus. Levanta, povo de Deus. Bora pregar o Evangelho. É isso que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por estar conosco. Até semana que vem, mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Até semana que vem.